Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês de Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu gosto muito desta palavra. Sempre quando eu leio, eu cada vez mais confio que existe uma força maior nos guiando e nos governando. Tudo que Deus faz é bom. E tudo que Ele fez continua sendo bom. Toda vez que nós nos voltamos a Ele, que na realidade nós nunca estivemos fora dEle, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós fazemos parte da mesma substância de Deus. Nós somos um com Deus. Mas nós temos que nos conscientizar disso e compreender isso cada vez mais. Quanto maior for a nossa compreensão de que nós somos um com Deus, mais benesses nós conseguimos extrair disso, porque nós vamos percebendo a nossa união com o Pai, que sempre existiu e será eterna, e é eterna, porque nós somos os seus filhos. Isso é irrevogável. Não existe como isso possa ser mudado. Mas muitas vezes nós não usufruímos disso como poderíamos usufruir. Por que isso acontece? Por causa da crença de que nós estamos separados de Deus. A crença, o que é a crença? Crença humana. A crença são pensamentos que nós temos como certo para nós. E enquanto nós não mudarmos esses pensamentos, esses pensamentos eles vão guiando a nossa vida e vão fazendo as coisas à nossa revelia, sem que nós queiramos. Por quê? Porque nós acreditamos nele por tanto tempo que o nosso inconsciente já faz aquilo sem que nós percebamos. Então, como é que a gente faz para mudar isso? Primeiro, a gente tem que despertar para o Cristo, despertar justamente para essa nossa unidade com Deus e despertar que nós somos espirituais, nós não somos materiais. No mesmo instante que nós nos percebemos como espirituais, que nós somos um com Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nesse exato momento que você percebe isso, e que você sente isso, que você compreende isso, mesmo que seja um segundo de compreensão, você já saiu da lei da matéria e agora você está na lei espiritual. E na lei espiritual não existe nada de crença, nada nada do que você acreditou, que os outros acreditaram sobre você, prevalece quando você está na crença, na compreensão espiritual. Porque na compreensão espiritual só existe uma realidade, que é Deus. A realidade que Deus é um e nós somos um com Deus. Então nós já saímos da lei
da matéria e fomos para a lei espiritual. E na lei espiritual, todas as possibilidades são possíveis, todas as coisas são possíveis, porque em Deus não existe escassez, não existe desarmonia, não existe medo, não existe pecado, não existe rancor, não existe raiva, não existe nada que não seja a harmonia, a paz, a gratidão, a alegria, o espírito. Então, aí todas as coisas começam a mudar e aparecer como tem que aparecer, que é a forma criada por Deus, que é o bem, é sempre o bem. Deus só criou o bem e Deus só conhece o bem. Então, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, vamos cada vez mais deixar que o nosso coração faça planos, sim, mas faça planos principalmente de nós nos unirmos cada vez mais a essa mente perfeita, a essa mente divina, a essa mente que sabe tudo, que sabe o passado, o presente e o futuro. E que, como ela sabe o passado, o presente e o futuro, ela sabe o que é melhor para nós, em todas as situações. Então ela sabe que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Então vamos fazer planos, sim, é legítimo, nós podemos fazer planos, mas vamos colocar esses planos totalmente sobre o governo de Deus, pois Ele sabe o que é melhor para que nós possamos ter uma vida harmoniosa, uma vida de paz, uma vida de alegria. Nunca vamos colocar as coisas como definitivas. Não, eu quero isso, tem que ser assim do meu jeito, que senão eu não vou querer mais nada. Não. Vamos colocar os nossos projetos, os nossos planos na mão de Deus. É claro, a gente faz a nossa parte humana com disciplina, com organização, mas sempre deixando tudo nas mãos de Deus. É Deus que nos guia, nos orienta, nos protege, e se Ele quiser que nós façamos outra coisa ou sigamos outro caminho, vamos ter bastante consciência, bastante percepção e humildade para que o nosso ego humano ceda a esse ego divino sem nenhuma restrição, porque aí sim nós vamos estar unidos a esse Deus e nós vamos realmente estar vivendo essa coisa de ser um com Deus. O que Deus quer para mim é o que eu quero para mim, e isso é o mais importante a ser seguido. Então, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, porque é sempre o que Ele quer para que nós possamos ceder sempre ao que Ele quer, porque Ele sempre quer o melhor. E se nós estamos unidos a Ele em compreensão, mentalmente unidos a Deus, só o bem vai acontecer na nossa vida, tá bom? Então, por hoje fica isso, mas é lógico que tem muito mais coisa aqui que a gente pode extrair, tá? Mas vamos ficar com essas ideias e depois a gente volta com outro versículo, outra percepção, tá bom? Então, tchau e boa noite.